Oi! Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre recomeços. Sim, sempre é bom recomeçar, né, gente? Simplesmente depois de longas batalhas, de longas lutas, né? É sempre bom recomeçar, voltar para a casa do Senhor, né? Depois de decepções. É sempre bom estar de volta e sempre temos a oportunidade para isso, né? Porque Deus é o Deus das oportunidades. Então ele sempre nos lembra, né, que sempre é possível recomeçar. E vamos para a nossa palavra de hoje, que está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3, que diz: O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E no versículo 16 fala: E, e, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Esse arco é o arco-íris. Aquele sinal lindo, né? Que sempre acontece depois de chuva, né? Sol ou chuva, ou depois de uma tempestade. Aqui fala da aliança de Deus com a terra. Porque aqui o Senhor falou com Noé depois do dilúvio, né? Que inundou toda a terra, né? Destruiu. E aqui fala que sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma oportunidade de lembrar da aliança que o Senhor tem conosco, de lembrar da aliança eterna de Deus com a terra, né? E como esse é um vídeo diferente, um vídeo mais para estudo, então eu fiz um texto, né? E eu vou ler com os irmãos. Vamos lá. Recomeçar é uma experiência contínua. Na vida cristã, cada dia somos desafiados a permanecer na fé. Mas quando passamos por experiências que aparentemente precisamos parar, existem três fatores que nos fazem recomeçar. Mas quando passamos por experiências que aparentemente precisamos parar, eu estava lendo isso e eu refleti. Não, gente, nem é porque passamos, nem sempre porque passamos por experiências ruins que nós precisamos parar. Em toda a Bíblia fala que as situações difíceis, elas são necessárias para a gente fortalecer a nossa fé. Sempre que passamos por situações que aparentemente é impossível de lidar ou é impossível de resolver, a gente costuma orar mais, buscando a Deus sabedoria, buscando a Deus direção sobre como reagir. Então, acredito que nos momentos difíceis, nós não precisamos parar, nós precisamos ter conhecimento da palavra e sabedoria para reconhecer que precisamos de Deus, dependência de Deus. E não é porque que às vezes a situação ela nos derruba, ela nos desanima, que nós precisamos parar ou desistir. Isso é proibido, tá, gente? É proibido desistir. Não tô falando pra vocês que tá na Bíblia dizendo que é proibido desistir. Não, é eu que tô falando. Porque assim, eu escutei uma vez no meu curso a professora falando assim, ó, mesmo que vocês tirem uma nota baixa, lembra que essa é a primeira prova. É proibido desistir. E aí, gente, eu fiquei com isso na cabeça. Sim, não é porque a gente passa por uma prova difícil que a gente, às vezes, no meio do processo a gente desanima, a gente se entristece. Não é por causa disso que a gente vai desistir. Não, isso tem que ser combustível pra gente recomeçar, fazer de novo, respirar fundo e falar, eu vou tentar novamente. Isso é recomeçar. Só não vale desistir. Aí desistir não, tu tá desistindo, tu tá jogando as coisas pro lixo. Não, o Senhor está dizendo que sempre há uma oportunidade para recomeçar. Sempre há uma chance para recomeçar. Sempre lembre da aliança dele conosco, que é sinal de recomeço. Saber recomeçar depois de um erro é essencial. Jesus veio para nos perdoar. É um paradoxo falar que alguém está desviado, pois Deus é perdoador e derramou seu amor para todo o mundo. Então, decida tirar a palavra desviado do seu dicionário e não volte atrás. Você não é um desviado, a gente odeia essa palavra. E lá na igreja o pastor fala também que, gente, a palavra desviada é forte. Então, tira isso do seu vocabulário. Ah, mas eu não tô indo pra igreja. Você tá só afastado. Mas afastado não quer dizer que você está fora dos caminhos do Senhor. Quer dizer que você está dando tempo.
Mas há sempre uma oportunidade de voltar. E quando essa oportunidade acontecer, você vai voltar para os caminhos do Senhor e vai o quê? Recomeçar. Davi recomeçou depois de cometer adultério. Arrependeu-se e recomeçou a sua história. Jonas saiu do fundo do mar porque clamou ao Senhor e depois disso voltou para a cidade de Nínive para cumprir o chamado no qual Deus o havia destinado. Pedro também recomeçou depois de ter negado a Cristo. Desta forma, Jesus o perdoou e o consagrou como pastor de ovelhas. Precisamos recomeçar depois de uma fatalidade. Jó perdeu tudo: filhos, posses e a saúde. Ainda assim, ele não retrocedeu. Como Jó, homens e mulheres de Deus podem passar por perdas e tristezas. Aqui temos vários exemplos da Bíblia, né? De apóstolos. A história de Jó, como todo mundo conhece, sabe que Deus permitiu que ele perdesse tudo para provar que ele era fiel a Deus. E mesmo Jó perdendo tudo, ele continuou sendo fiel. E no final da história de Jó, fala que Deus o recompensou em dobro de tudo que ele tinha. Então, assim, gente, vale a pena ser fiel a Deus. Ah, mas Deus permite provas? Sim, ele não vai te dar uma prova, ele não vai te dar uma luta maior do que você aguenta. Ele sabe, ó, essa pessoa vai chegar, ela aguenta até aqui, então eu vou dar a prova até aqui. E eu sei que ela vai vencer. Entendeu? E aqui Jó, ele recomeçou. Depois da prova, depois da luta, ele decidiu recomeçar. E Deus o abençoou. Aqui na palavra, em toda a palavra fala que sempre é possível recomeçar, mesmo depois de perda, depois que a gente desiste. Ele ainda nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo, de começar uma vida nova, de conquistar coisas novas, coisas diferentes. Então, sempre há chance e há tempo de recomeçar. Aqui ele deu vários exemplos de Davi, de Jonas, de Pedro. Então, sim, gente, é só a gente continuar firme no caminho do Senhor, que no final Deus nos recompensará. É só a gente, caiu hoje, pecou. O Senhor tá muito envergonhado, porque eu errei, eu falhei, eu murmurei. Mas você voltou atrás, você falou, Senhor, me perdoe por pecar, me perdoe por errar, me perdoe por esse erro, me ajude. E ali naquele momento você já se levanta, você se reergue e você recomeça. É assim que Deus quer que a gente faça. Recomeça. Não importa se a gente errou, se a gente pecou. Sempre há chance de recomeçar. Pessoas que sofreram acidente, que ficaram viúvas, que enfrentaram divórcio e empresários que perderam seu negócio. Mesmo ao redor da fatalidade, não existe glória nenhuma em parar no meio do caminho. A maioria dos campeões foram pessoas tiradas das cinzas, estavam num nível completo de derrota e desacreditados. Mas um dia despertaram e não desistiram de caminhar. Acontece. Sempre vai ter um momento da nossa vida que a gente vai estar caminhando tranquilão, depois vai acontecer algo que vai fazer a gente desistir. Vai acontecer uma derrota que vai nos fazer desistir. Mas é nesse momento que na palavra fala que é pra gente se reerguer, que é pra gente decidir recomeçar. Mas meu negócio tá dando ruim, meu negócio não tá andando, vou desistir, vou jogar pro lixo. E o Senhor, ele não quer. A gente tem que, nesses momentos de crise, a gente não pode desistir, porque senão a gente vai perder, sabe? Desistir é isso, perder o que você conquistou. E vale a pena, você tá anos lutando por algo, você tá anos orando por algo, e aí você conquista, e aí acontece algo pra te fazer desistir, e você vai desistir e vai sair como um derrotado. Decida hoje a não desistir. Mas tá difícil, eu tô muito angustiado, tô murmurando, mas decida orar e fala, Senhor, eu não quero desistir. Me dê uma luz para sair dessa situação, me dê uma luz para me reerguer, e o Senhor vai te reerguer e você vai recomeçar. Ele vai te dar ideias, ele vai te dar projetos, vai falar, o Senhor vai falar para você, faz isso aqui que vai dar certo. Essa ideia aqui é boa, pega, faz. Então, mesmo depois do vale da tempestade, o Senhor, ele não nos deixou, ele não nos abandonou. Pelo contrário, ele tá ali, vamos recomeçar, vamos levantar, vamos reagir. E aí é das cinzas que saem as melhores ideias. E foi na nossa cinza, no meio da nossa cinza, que saiu uma ótima ideia. E hoje o negócio da gente tá indo bem, graças a Deus. Mas eu tô dizendo pra vocês que é a chance de recomeçar. A gente recomeçou, não desistimos, mas decidimos recomeçar e Deus está prosperando.
Então, depois do dilúvio, depois da perda, depois da dificuldade, há uma chance de recomeçar. É só a gente querer. Porque quando a gente quer dar uma chance, as coisas acontecem. Quando a gente já decretou a derrota, a desistência e a gente não quer mais, então é difícil reerguer e é difícil recomeçar. Mas Deus sempre envia alguém, mesmo aquele que está desanimado, ele envia alguém para tentar levantar a chama, tentar reacender aquela esperança. Porque a gente pode desistir, mas Deus não desistiu da gente. Então vamos lá. Precisamos aprender a recomeçar depois de grandes oposições e resistências. Ninguém pode fazer você desistir dos seus sonhos. Há pessoas que, na maior dificuldade, desistem de seguir a Jesus. Deixar de ir à igreja por uma chuva pequena, ou mesmo colocar expectativas na liderança, ou ficar magoado com os irmãos e não voltar mais para a igreja. São pequenas situações, contudo, são barreiras para recomeçar. Recomeçar é possível e sim, pode ser melhor do que aquilo que você espera. Sim, gente, aqui nessa palavra é muito real. Tem gente que desanima de ir pra igreja. Tem gente que, eu me entristeci com o pastor, me entristeci com os irmãos, a liderança, sabe, ficava ali o tempo todo e eu me entristeci, me desanimei e saí da igreja. Eu escuto muito isso, muito. E, gente, é possível recomeçar. É só trocar de igreja. Ou permaneça na mesma igreja, mas permaneça com um olhar diferente. Não foque nas pessoas, foque em Deus, porque as pessoas são falhas, são muito falhas, entendeu? As pessoas vão falhar, isso é fato, todo mundo é falho, vai falhar. Então, se a gente ficar focando no pastor, que o pastor falhou, então eu vou sair da igreja porque falhou, ele errou. Eu vou sair da igreja porque é, os irmãos da igreja descobri aquilo. Gente, Satanás, ele quer mais isso. Ele coloca um lobo em pele de ovelha dentro da igreja pra isso. Pra, tirar as pessoas. Que aí a pessoa fala assim, mas aquele irmão me olhou torto. Vou sair da igreja. Aquele irmão ali não falou oi pra mim. Vou sair da igreja. É o que o diabo quer. Mas a gente não pode focar nisso. A gente tem que, sabe, focar em Deus. A gente tem que ir pra igreja focando em Deus. A gente tem que ir pra igreja pela nossa salvação, dar o melhor culto a Deus. A gente não pode ir pra igreja e olhar para as pessoas, porque as pessoas são falhas. Sabe? Mas eu fui muito magoada aqui. Decida recomeçar. Quer tentar ir para outra igreja? Para recomeçar em outra igreja? Vai! Só não sai dos caminhos do Senhor. Porque se a gente ficar focando nisso, o diabo vai ver que a gente está focando nisso, que a gente está, mas é porque os irmãos tá isso. E aí que ele vai colocar de novo em outra igreja, ele vai colocar o mesmo problema. Sabe? Vai ser um ciclo sem fim, sabe? Um ciclo sem fim. Porque ele sabe que o teu problema é esse. Você vai sair da igreja e ele vai colocar o mesmo problema na outra igreja. Aí vai acontecer o quê? Que tu vai sair daquela igreja e acabou. Tu não vai pra igreja nenhuma. Aí, compensação, tu se esfria na fé, tu para de orar, quando pensar que não já tá bebendo, tá indo pro mundo, acabou. Então, sempre tenta recomeçar. Muda as lentes dos seus olhos. Senhor, eu tô vendo muita coisa ruim. Me dê uma direção. Eu preciso sair dessa igreja? Eu posso continuar? O Senhor tem um chamado pra mim aqui ainda? O que eu devo fazer? Sempre peça direção a Deus, porque Ele é o melhor conselheiro. Ele é o melhor para nos guiar. Ele é o melhor para falar, não sai daí porque ainda não é o momento. Eu ainda quero que você fique aí, que tem planos para você aí. E às vezes a gente sai da igreja, sabe, vai para outra igreja, porque a gente acha que a outra igreja vai ser melhor e às vezes não é. Entendeu? Então decida recomeçar. Na tua igreja tá tendo um problema? Para de focar nos irmãos. Para de focar nos irmãos. E foca em Cristo. Peça a direção de Cristo. Não saia até Deus te falar algo. Continuando. Então, como se reanimar para o recomeço? Primeiro passo. Entender que perder uma batalha não significa perder a guerra. Não é porque você não conseguiu algo hoje que você não vai conseguir amanhã. Não significa isso. Significa que ainda não chegou o momento. O momento ainda não é hoje, mas pode ser mais lá pra frente. Então, não desista. Insista, ora e busca e recomece quantas vezes for necessário. Segundo, lembrar que Deus não tem prazer nos que retrocedem. É pra frente que se anda, né? Não é olhando para trás.
A vitória, ela vem para frente, não é olhando atrás. Então, para de olhar para trás, para de retroceder e foca na frente, no início, no final da jornada. Para de olhar para trás. Terceiro, quando falhar, não corre. Quando falhar, corre somente para Deus, porque só Ele tem a resposta. Somente é Ele que vai nos abraçar, que vai nos acolher quando falhamos, quando erramos e quando pecamos. Então, quando isso acontecer, corre para Deus, porque é nele que está o nosso recomeço. Quarto, lembrar que o fator determinante para o seu futuro não é como você está, mas é como você reage hoje. Verdade. A nossa vitória, o fator determinante para o nosso futuro não é como a gente está hoje, mas é como a gente reage. Por quê? Porque se eu tô triste hoje, mas eu decido reagir, então lá na frente a vitória é garantida. Mas se eu estou triste e desisto, não vai ter vitória, né? Vai ser difícil a vitória vir. O vencedor nunca desiste, o desistente nunca vence. Maior é o que está em mim do que está no mundo. E o sétimo, Jesus transforma água em vinho. Deus te faz sair das águas e te transforma no melhor vinho. Sempre é possível recomeçar. Então, diante de tudo que eu falei, gente, não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você peca e você erra, sempre decida recomeçar. Sempre há uma chance de recomeço. Então permaneça. Se você caiu hoje, não desista. Fala, Senhor, eu vou começar de novo, vou começar do zero. Nem que você comece do zero, mas não desista. Decida recomeçar. E essa é a palavra de hoje. Recomece quantas vezes for necessário. Tá bom? Fechado? Então essa é a palavra de hoje, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo e até mais.